Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Chegando com mais um episódio do Quase Tudo Cast no meu YouTube. Eu sou o Barbosa Júnior, quero aproveitar e te fazer um convite. Se inscreve no canal, ativa as notificações, clica no sininho e se não for pedir muito, espalha para todo mundo mais um episódio do nosso Quase Tudo Cast, que eu quero aproveitar e já agradecer a parceria da ML Parrijas, dos meus amigos do Boleiro Treinado. Complemento, as melhores geleias do mundo, a assinatura é da Complemento Geleias. Grife do Bauru, melhor Bauru da Zona Sul de Porto Alegre, Ótica Vilar e os meus amigos da GW e da Via Condote. Via Condote em 3 endereços, Shopping Total, Canoas Shopping e também no centro de Porto Alegre. Para vocês, mais um episódio do nosso Quase Tudo Cast. Vai rodar e vai começar. Bora lá então, começando mais um episódio do nosso Quase Tudo Cast, reforçando, te inscreve no canal, ativa as notificações, clica no sininho, espalha para todo mundo, se não for pedir muito, manda nos grupos e nos ajuda a espalhar o Quase Tudo Cast. Mais um episódio chegando para vocês em meio desse caos todo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nada mais justo e oportuno da gente conversar sobre o lado mental das pessoas, o psicológico das pessoas em meio a tudo isso que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Com muita satisfação, quero receber para esse bate-papo e tentar entender o que pode estar passando na cabeça das pessoas. Márcio Martins, que é treinador comportamental, né, do Instituto Brasileiro de Neurolinguística e coaching também, né? Correto. Tudo bem? Seja bem-vindo. Eu já quero saber, teoricamente, o que é uma mentoria e o que é o coach. Porque a gente está usando muito essa expressão hoje no dia a dia, né? O Joãozinho. Não, o Joãozinho é coach. Eu quero saber qual é o trabalho do coach. Tudo bem? Tudo ótimo. Primeiramente, gratidão pelo convite. É um prazer imenso estar com vocês. E principalmente, naturalmente, para falar de um tema tão importante, que é a inteligência emocional, diante das circunstâncias cujo qual estamos vivendo. Ou seja, realmente estamos aí no meio de um caos. Esse caos temporal, ele é físico. O que quer dizer isso? É um caos que está acontecendo na vida das pessoas. Mas como as pessoas lidam com isso é que faz a diferença. E vamos falar sobre isso também. Respondendo a tua pergunta, o que é uma mentoria, né? Mentoria é a capacidade que alguém tem de ser um mentor, de orientar, de dar caminho, de dar condução para um indivíduo para ir de um ponto A a um ponto B. O coach é uma palavra inglesa que começa num conceito lá do cocheiro, onde a pessoa entra na carruagem e diz para esse cocheiro: eu quero ir em tal lugar. E esse cocheiro faz o quê? Conduz esse indivíduo a este local da forma mais segura e mais rápida e assertiva. E essa é a tese de onde vem o conceito da palavra em si. Então, um coach, que nos Estados Unidos a palavra é utilizada literalmente para treinadores, principalmente no que diz respeito a basquetebol, soccer, futebol e outros esportes, aqui nós utilizamos muito mais para o conceito de um treinador de pessoas, onde conduzimos as pessoas de um ponto A a um ponto B, ajudando as pessoas a planejarem melhor suas vidas, planejarem melhor suas vidas pessoais, profissionais, emocionais e assim por diante. Isso é o que fazemos. Como é que iniciou, né, esse trabalho? A origem profissional, a formação do Márcio? Eu sei que tem algumas passagens, né, esportiva, né, algum trabalho com atletas, empreendimentos, empresário, essa formação toda para se preparar para hoje conseguir dar um caminho para alguém. Legal. Isso é assim, na realidade eu comecei a praticar boxe aos 9 anos de idade. Opa! Eu nem tinha te comentado isso nas conversas que pudemos ter anteriormente, mas assim, eu comecei a praticar. Que bom, boxe, né? Senão eu já tinha pensado 2 vezes. Eu disse, começou com boxe? Eu disse, não, para. Com 9 anos de idade comecei a praticar boxe. Com 14 anos fui campeão municipal de boxe, depois
com 14 anos, vim para Porto Alegre. Eu sou da cidade de Taquara, cidade aqui próxima, né? Vim para Porto Alegre aos 14 anos, continuei praticando. Com 18 anos fui campeão gaúcho e continuei praticando vários tipos de lutas a vida inteira. Eu dei aula de boxe até meus 42, estou com 52 hoje. Dei aula de boxe até pouco tempo atrás, né? Quando a gente passa dos 40, 10 anos é pouco tempo. Mas com 20 anos me tornei empresário. Comecei a estudar programação neurolinguística, coach aos 17 anos de idade, através de um livro que eu ganhei de um aluno meu. Ele me entregou o livro e eu comecei a estudar ali a programação neurolinguística e foi algo que mudou totalmente a minha mentalidade. A partir daquela leitura, eu comecei a me conhecer mais, me entender mais e comecei a perceber o quanto verdadeiramente eu antes, ali nos meus 17 anos, muito querendo ser aceito pelas pessoas, muito querendo me descobrir, saber o que era certo e errado no mundo, quando eu começo a ler e entender quem eu sou, eu começo a perceber por que faço o que faço. Então, com 17 anos começa essa jornada. Com 20 anos me torno empresário, e é no ramo de academias. Montei uma academia relativamente pequena com um sócio. 2 anos depois eu já tinha uma rede de academias. Então, aos 25 anos de idade, eu tinha 16 empresas aqui em Porto Alegre, 517 colaboradores. Tive a primeira academia 24 horas daqui do Rio Grande do Sul. Nessa academia nós tínhamos 7.000 alunos ativos. Então, ou seja, ali obviamente eu já era muito mais um empresário do que o indivíduo que dava aula dentro de uma academia ou que cuidava mais da parte nutricional. Foi onde ingressei, né, na faculdade. Então, a minha primeira formação acadêmica foi de nutrição, né? Uma coisa é certa, né? Nem na academia e nem na nutrição eu ajudei a chegar nesse patamar aí, né? Isso é certo, eu não ajudei. Desses 7.000 eu não estava. Mas, enfim, a grande curiosidade também, né? A gente poderia passar horas e horas aqui, eu tenho certeza que viria muitos assuntos. O atleta, hoje, ele entende e admite que precisa desse acompanhamento? Bom, vamos lá. Desde quando começa esse processo, então, assim, lá aos 17 anos, começo a estudar isso. Com 25 anos, já estou ali empresário, apresentando programas de televisão e em outras áreas, e lidando com muitos atletas, fundamentalmente na época atletas de luta, atletas do culturismo. Fui presidente da Federação Gaúcha de Musculação durante um tempo. Então, nesse período, o atleta de antes, ele entendia o quê? Que era necessário conhecimento técnico. E simplesmente isso. O jogador de futebol não era diferente. Exato. Entende? E até hoje é assim. Muitos jogadores de futebol ainda entendem que a capacidade técnica, a habilidade técnica é mais importante do que o psicológico e o emocional. E não se dão conta de que muitas vezes entram no campo e perdem para os seus medos, perdem para os seus receios, perdem para essa ausência de inteligência emocional. Não, e uma prova disso é que hoje a gente vê, na linguagem, né, do futebol, a gente vê um jogador bem meia boca, né, com sucesso, e o craque penando. Uhum. Né? Por quê? Porque hoje o futebol ele não é só técnico. Total. Né? Existe o mental, o psicológico, o familiar, né? Muitos pais estragando jogador de futebol. Total, é uma coisa interessante que você traz, porque antigamente o futebol era muito talento. Era talento total. Era tipo assim, vamos lá, Romário, Pelé e outros não treinavam tanto, não se preocupavam em ter tanta prática. Verdade. Por quê? Porque não era tanto, a bola não rolava tanto, era mais bola no pé. Hoje a bola rola. Então não é mais só sobre a tua habilidade, também é sobre o teu condicionamento físico. Também é sobre a tua capacidade de jogar com o time e não sozinho. Hoje em dia, a tua inteligência, até para administrar o teu condicionamento físico, também se torna importante. Mas é interessante que tu trouxesse, porque, por exemplo, eu atendi o Leandro Damião. Então, dentro das mentorias que fiz, atendi candidato à presidência da República, atendi candidatos de diversos outros cargos políticos, governador, prefeito. Atualmente atendo candidato à prefeitura de Venâncio, por exemplo. Então, já atendi diversos candidatos políticos, assim como diversos atletas, né, de vários segmentos. Desde o segmento coletivo até o individual. O individual ele é mais mental ainda.
Porque o coletivo, num certo momento que pesa, tu passa a bola e deixa o outro jogar, entende? Agora, o individual não, é contigo o tempo inteiro. Então, por exemplo, o próprio coach surge do tênis. Ou seja, esse conhecimento que hoje se fala muito, coach, surge de um indivíduo chamado Timothy Gile, que era um coach, um treinador de tênis. E como treinador, professor de tênis, ele começou a perceber por que os atletas de tênis, quando estavam no treino, na hora do treino, jogavam excelentemente. E na hora que o jogo era valendo, eles amarelavam. Ou seja, não conseguiam ter a mesma performance que tinham durante o treinamento. Com essa observação, ele contratou um grupo de psicólogos e pessoas que estudavam as ciências que estudam o comportamento humano e começou a estudar o que acontecia com esses indivíduos. E aí vem um relato interessante, que até tem um livro do Timothy Gile, que é O Jogo Interno do Tênis. Lá ele explica exatamente isso, onde ele percebeu que o atleta, quando ele errava uma bolinha, dentro da mente dele, ele contava uma história para ele, do motivo pelo qual, durante o treinamento, ele errou a bolinha. Então, quando ele errava a bolinha, quando ele não ia treinar, quando durante o treino ele não dava o seu melhor, tipo, tem que fazer 10 repetições de um agachamento, ele não fazia aquilo. E ele guardava na mente dele, eu não fiz o que tinha que ser feito. Quando chegava na hora do jogo, o primeiro erro dele, ele dizia, errei porque não fiz aquilo lá. Então, nós chamamos isso de gatilho mental. Ele acionava um gatilho mental e esse gatilho faz até hoje, né, com que aquela pessoa justifique por que errava. Então, quando eu atendi, por exemplo, o Leandro Damião, ele tinha, não sei se tu te lembras, mas ele tinha uma lesão recorrente de tornozelo. Toda hora. Toda hora ele se lesionava. O Leandro me procura, né, por uma recomendação de alguém, exatamente porque ele entendeu, cara, o que acontece comigo? Por que eu tenho essa lesão? Eu tenho lesão, eu faço fisioterapia, eu recupero a lesão. Só que daí eu volto, já está fortalecido, e no meio do jogo, de novo, algo acontece. Então, o que acontecia com o Leandro especificamente, e obviamente eu estou trazendo isso à tona porque na época ele mesmo trouxe esse relato, né, e permitiu que eu utilizasse isso, é assim... Damião, que hoje está de volta ao futebol brasileiro jogando no Curitiba. Cara, eu nem sabia. E fazendo gols. Nem sabia. Isso que é interessante. Nem sabia. Eu vou até fazer contato com ele, porque a última vez que eu fiz contato com ele estava no Japão. Isso. Porque eu inclusive, ajudei na negociação dele quando ele fez o trâmite de ida para o Japão. Porque foi um pouquinho antes que ele me procurou. E tu vê, ele foi para o Japão, não teve uma lesão. Nenhuma lá. Quando é que nós curamos isso? Como quando curamos a lesão emocional que ele tinha. Porque o que tu citaste agora é muito interessante, pois assim, um jogador de futebol normalmente sai muito cedo de casa. Exatamente o caso do Leandro. Ele sai de casa cedo, se afasta da família, e no caso dele, assim como muitos outros, o apego ao pai era muito grande. O pai dele era muito presente na vida dele, emocionalmente, inclusive. E aí eles têm uma memória, ele tinha uma memória com o pai que ele se lesiona. E o pai, num jogo, onde ele ainda morava com o pai vai até lá, abraça ele, pega ele, o pai está ali presente. E aquela memória ficou guardada dentro dele, emocionalmente. Então, todas as vezes, a posterior, que ele se lesionava, na realidade, ele não estava se lesionando porque estava fragilizado muscularmente, mas porque emocionalmente estava pedindo para o pai, vem aqui me dar carinho. Veja bem, ele se lesionava porque inconscientemente ele queria estar próximo do pai. Então é uma lesão inconsciente, ele não queria fazer isso conscientemente, mas ela acontecia emocionalmente. E aí o pai reforçava isso, sem saber, de novo, de forma inconsciente, ligava e dizia, filho, tá tudo bem, vi que tu te lesionou, não, tá tudo bem, e dava um conforto ali para ele. Então aquela crença que nós assim chamamos, se reforçava dentro dele. O que é uma crença? É algo que alguém acredita inconscientemente. Olha que interessante. Alguém pode hoje estar mexendo no dinheiro, quase não se mexe mais em dinheiro, mas, por exemplo, uma criança mexe no dinheiro e um pai diz, lava a mão, o dinheiro é sujo. Mexeu no dinheiro, lava a mão. Ele está querendo dizer que muitos tocam naquele dinheiro, esse dinheiro corre por aí, etc. Mas o dinheiro é sujo, entra na mente inconsciente daquela criança. E agora esse indivíduo não consegue ter dinheiro na mão é vendaval. Por causa desta crença inconsciente
ele acreditou inconscientemente que dinheiro não é bom por algum motivo e passa a não ter dinheiro na sua vida. Então veja bem o quanto o impacto emocional pode prejudicar ou até ajudar alguém. O rendimento. Por quê? Porque nós chamamos isso de crenças limitantes ou crenças possibilitadoras. Pois é, pegando esse gancho, em meio a tudo isso que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul, a gente pode, de alguma maneira, temer o que pode acontecer com um atleta hoje, nesse retorno ao futebol? Agora, recentemente, os clubes do Rio Grande do Sul voltaram a atuar em Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, e muito se bateu nessa tecla. Perfeito. Né? Se psicologicamente os jogadores estavam preparados para voltar. Muito se falou de que o estádio está embaixo d'água, vai precisar de 120 dias para recuperar. O outro CT não tem como treinar. Tá, arrumou tudo. O gramado aqui, tá perfeito. Tá, e como é que o jogador faz para psicologicamente estar preparado? Né? Onde é que eu quero chegar? Nesse fator que passou o Damião, por exemplo. Né? De que mentalmente ele estava se lesionando. Perfeito, não, é muito bem colocado. Inclusive o Renato Gaúcho agora, há poucos dias, deu uma entrevista falando exatamente sobre isso. Querem que os times gaúchos voltem a jogar, alegando que podemos jogar em outros campos, outros estádios. E até é possível fazer isso, mas e como estarão a cabeça desses meninos? Então ele comenta isso, que faz muito sentido, porque é a realidade. Veja bem, olha só, essas pessoas passaram por momentos traumáticos, estamos com familiares dessas pessoas que talvez perderam tudo, que talvez perderam vidas. Nós vimos jogadores de futebol no fronte, ou seja, muitos no barco, carregando pessoas. Então, assim, por dar mentoria para muitas pessoas sobre inteligência emocional, muitas pessoas agora saíram desse fronte e vieram até mim comentando situações bem críticas, como, por exemplo, eu estava no bote e a correnteza era muito forte e eu não consegui segurar a mão de uma criança. Eu até agora não sei o que aconteceu com essa criança. Então imagina como está a noite de sono desse indivíduo. Diga-se de passagem, e até eu vou me preservar de não citar nomes, mas tem jogadores, por exemplo, da dupla Grenal aqui, que moravam num condomínio em Eldorado do Sul, que saíram de casa. E esses jogadores que saíram de casa, tem alguns que estavam no fronte, né? E psicologicamente. Claro, aí os caras vão dizer, não, mas o jogador de futebol, que bom, tem o recurso, leva a família para um hotel, tá resolvido. E o que não tem? Pois é que é interessante isso, porque assim, vamos lá, primeiro sim, muito provavelmente esse jogador de futebol tem esse recurso, né? Tivemos ali a Ponta da Figueira, que é lá em Eldorado, esse condomínio, ficou alagado e muitos jogadores, né, residiam lá. Contudo, é interessante entender que a saída desses jogadores de casa, primeiramente, já tem um fator aqui, que é a perda da sua casa. Aconteça o que aconteceu. Tem pessoas que relataram, por exemplo, eu não perdeu, tá bem de saúde, tô bem, tá tudo certo, perdi móveis, perdi coisas, eu tenho condição de recuperar isso. Mas tem fotos do meu pai e da minha mãe que estavam lá que eu nunca mais vou recuperar. Então tem perdas que eu não estou falando de vidas, estou falando só das perdas emocionais correlacionadas, que nós assim chamamos. Que é o quê? As pessoas perderam seus móveis, perderam suas coisas e coisas emocionais que lá estavam. Então tem vínculos emocionais que foram perdidos que às vezes, diante de um caos tão catastrófico quanto o qual estamos vivendo, não se dá bola, né? Diz, não, peraí, tem que dar graças a Deus, está vivo. Agora, ao passar tudo isso, as pessoas voltam para suas casas, quem pode, e lá está essa catástrofe instalada. Então é natural que o impacto emocional sobre isso vai existir. A regra é muito clara. Não importa se foi quem perdeu familiares, porque aqui eu estou trazendo de forma mais agravante, quem perdeu conhecidos, quem teve familiares que perderam suas casas, quem teve perdas da sua casa ou quem não teve perda nenhuma. Está onde está, não teve perda nenhuma, nenhum dos seus familiares perdeu nada. Essa pessoa também pode estar abalada. Por quê? Porque tem um medo. Tem um medo que está instalado em uma sociedade. Nós temos hoje um Estado vivendo com a sensação de
E o que vem depois? A qualquer chuva as pessoas já têm medo. Chega a gerar uma brincadeira do tipo, rio? Tá, mas é perto do rio ou é longe do rio? Entende? Ou seja, então tu vê que realmente é isso. Naturalmente, agora se faz necessário nesse momento que se trabalhe, além de ajudarmos a restaurar as casas, primeiramente abrigar as pessoas, num segundo instante ofertar alimento, roupa, abrigo para essas pessoas e condição mínima de sobreviver, se faz necessário que o Estado, de forma geral, que as pessoas se conscientizem da importância de cuidar da inteligência emocional. Se a gente for converter, né, fazer um comparativo com o dia a dia, né, a vida real, quanto tempo dá para se falar que uma pessoa pode passar por esse trauma? Então, na realidade, assim, um trauma pode perdurar uma vida inteira. O que depende, não depende só do tempo, porque o tempo ele não apaga, como dizem, o tempo esconde. Com o tempo você coloca novas emoções, novas vivências sobre aquela. É assim que a mente humana funciona. O tempo passa e eu vou sobrepondo informações, mas eu não anulo o que estava lá embaixo. Então, o que eu preciso fazer com esse ocorrido é trazer uma nova significância, dar um novo significado. Se uma pessoa está olhando para isso como o fim do mundo, é como ela está percebendo. Se ela está olhando para esse ocorrido como o que está acontecendo e as perdas todas que aqui estão presentes, ela vai olhar para esse acontecimento como perda. Se ela está olhando para isso com uma crença maior, uma crença superior, uma crença em Deus, onde ela entende que tem algo que é maior e mais importante, talvez ela consiga ela mesma ressignificar esse status. Agora, o que acontece é que a mídia, de forma geral, o que ela faz? Ela implanta cada vez mais essa informação na mente das pessoas. E é importante entender que as pessoas elas gravam o que elas viveram e, a posterior, elas trazem uma emoção. Quanto maior for o impacto emocional diante do que elas viveram, mais forte isso vai ficar dentro dela. É interessante essa tua fala, porque eu consigo me colocar dentro dela. Um cara de rádio, né, jornalista, preciso da informação, trabalho com a informação, só que chegou um ponto que eu entro no carro e eu digo, cara, eu não consigo mais escutar essas notícias. E na hora mudava para uma música, para tentar de alguma maneira sair um pouco do que a gente estava vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito. Então, olha que interessante. Por que isso acontece? Porque a mente humana ela é sugestionável. O que isso quer dizer? Que o tempo inteiro, durante o teu dia a dia, tu está colocando a tua mente em observação para o que está acontecendo. Aquilo que a mente está focando é o que está dentro dela expandindo. Então, tudo que você foca, expande. Então, se você passa o seu dia a dia assistindo coisas negativas, naturalmente a sua mente está negativa. Quando chega a noite, você vai para casa dormir, você dorme com todas essas informações. O sono tem uma função de ressignificação emocional. Ele desintoxica as emoções e ressignifica. Então, durante o teu sonho, por exemplo, você viu uma criança machucada, durante o sonho, você vai pegar aquela emoção que ela estava, o seu inconsciente faz isso naturalmente, e vai colocar em uma árvore caindo, quebrando um galho. Você, durante o sonho, vai olhar para a árvore, quebrando o galho, e vai ter vontade de chorar. Daí você não entende, porque não faz muito sentido aquilo, mas é só o seu inconsciente fazendo uma limpeza emocional. Agora, se você sobrecarrega todos os dias a informação no seu cérebro de coisas negativas, você vai ter que dormir 12 horas para conseguir ressignificar. Por que uma pessoa que está em depressão ela não quer levantar, ela só quer ficar dormindo? A gente precisa tirar alguns momentos de descontração, né, mesmo em meio a tudo isso que a gente está usando. E a gente teria um outro exemplo, né, sobre a informação, a música e o desopilar. E é o que eu costumo dizer. A música ruim, ela muitas vezes se torna hit. Total. Porque tu escuta todos os dias na rádio e ela entra na tua cabeça. E eu costumo dizer que o hit não se discute. Né? O sucesso não se discute. Né? E é a mesma coisa da informação. A informação boa, a informação ruim, tu escuta ela todos os dias
E ela não sai da tua cabeça. Total. Né? Mas o pior de tudo é que tanto quanto ela fica na tua cabeça, mais ela indica o que tu vai sentir. Porque o fluxo, ele é assim, é pensamento, sentimento, emoções e ações e resultado. Pensei, senti, evoquei emoções. Nós temos dentro de nós 4 emoções, as chamadas as 4 principais emoções. É trazida por um autor que foi o cara que mais expandiu esse tema, chama-se Daniel Goleman, escreveu o livro Inteligência Emocional e foi o primeiro autor que trouxe à tona esse conceito. Das 4 principais emoções que estão dentro do ser humano, que são medo, tristeza, raiva e alegria. Então temos 4 emoções principais. Pô, medo, tristeza, raiva, alegria, só tem uma boa, as pessoas às vezes me dizem isso. Na realidade, nenhuma é boa nem ruim, todas as 4 emoções têm o lado positivo e o lado negativo. Então você pode criar traumas, tanto pelo positivo ou negativo delas, e qualquer uma das 4, entende? Então, ou seja, os traumas entram em qualquer uma das 4 emoções. Mas é importante, então, salientar que, durante o dia, nós absorvemos essas informações e elas vão se fixando dentro de nós. A quantidade de informações que recebemos durante o nosso dia, diante de um determinado acontecimento, nós geramos uma emoção. A emoção que nós colocamos sobre aquele acontecimento vai gerar definitivamente o impacto que aquilo vai ter e o significado. Então, como eu disse anteriormente, uma pessoa que sai de um caos como esse, olhando para as águas descendo, casas sendo derrubadas, ela está na sua casa, ela não está vivendo nada disso. Aí vem o contexto que eu trouxe anteriormente. Ela não perdeu nada, não tem familiares que perderam coisa alguma e não perdeu familiares. E ainda assim, só observando o que está acontecendo, ela está vivendo esses traumas. Agora, eu acho que é bem interessante, legal, deixar para toda a tua audiência também, o que a gente pode fazer, né, em relação a isso? Porque eu acho que a solução também se faz importante, eu diria fundamental. Então, primeiro, o outro atleta. É óbvio que esse atleta vai levar para dentro do campo, a não ser que ele tenha um trabalho do que chamamos de higienização mental. Ele vai ter que fazer uma ressignificação de tudo que ele viu. Porque ele vai entrar lá. E agora tu imagina esse atleta entrando no campo e começa a chover. Na hora do jogo, começa a chover. E começa a chover forte. E começa a trovejar, relampejar. Como fica o mental desse indivíduo que viveu isso? E nós tivemos recentemente, no Rio de Janeiro, um jogo solidário envolvendo artistas, personalidades, ex-jogadores de futebol, em solidariedade ao Rio Grande do Sul, toda a renda para o Rio Grande do Sul, e choveu no Rio de Janeiro no dia. Então tu vê que tem ainda mais um significado associado a isso, né? Que as pessoas associam esse significado. Eu até não sei se o Márcio, né, é gremista, colorado. Sou gremista. Gremista. E eu perguntei isso para muitas pessoas. Nesse momento, o que era mais importante para o ser humano, para a pessoa, não para o profissional do mundo da bola? O que era mais importante para o cidadão gaúcho, gaúchas, o povo aqui do Rio Grande do Sul? Esses atletas no front ou esses atletas dentro de um CT treinando? Por isso que eu fui muito contra a volta do futebol. Porque eu não conseguia entender. Na minha opinião, era muito mais importante a imagem do Renato Portaluppi numa campanha do que o Renato no CT treinando. Né? Então deixa eu te dizer o seguinte, sobre a pergunta primária. Eu hoje em dia, por já ter atendido diversos times de futebol, inclusive atendido o Inter, e o Leandro Damião na época era jogador do Inter, né? Eu nunca fui assim um indivíduo muito, porque o meu esporte sempre foi o boxe, então não é tanto o futebol. Então o futebol vem porque na realidade as pessoas nascem com um time de futebol. Verdade. Eu dizer isso, entende? Meu filho não joga futebol, mas esses dias ele está lá em casa e aí está com a babá dele, eles foram na pracinha e assim, esses dias ele está com 4 anos, ele tinha 3 anos na época. E ela está embalando ele num balanço e ele diz para ela assim, o nome dela é Luana, mas ele chama ela de Cucu. Não sei se era porque era Lu, alguma coisa assim, entrou Cucu. E aí ele, Cucu, sabe que lá em casa não entra Inter, né? E nem tem isso lá em casa, entende? Tipo assim, a gente nem toca muito sobre isso. Da onde que ele tirou? Aí, lá em casa não entra Inter. Daí ela assim, não entra, só entra Grêmio. Daí ela para ele, tá. E que time tu é, Luana? Daí ela, Cucu, daí ela diz assim, sou Inter.
Mas não entra lá em casa. Então ele queria convencer ela a converter ela de time, entende? Ela bateu ali na tecla e tal, tudo bem. Depois a gente conversou com ele também sobre isso. Mas, em suma, nunca foi algo assim muito, para mim, sabe, algo muito fixado, entende? E aí vem, isso também facilita mais a resposta, mas é óbvio que quando se trata de, em primeiro lugar, nesse momento não se tem time de futebol, se tem vida, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, pensando no atleta, pensando no que se faz, algo que eu tenho batido muito é o seguinte: cada indivíduo tem que contribuir para o mundo com aquilo que ele sabe fazer e veio para fazer. Perfeito. Às vezes, eu entendo que se não tem quem possa salvar alguém, é importante ali fazer essa salvação. Mas o que aconteceu nesse período, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, de pessoas de outros estados, foi a necessidade de estar lá aparecendo e fazendo foto e vídeo dizendo que estava fazendo aquilo. Era a necessidade de ter um videozinho do indivíduo tirando uma comidinha de um caminhão e entregando, e depois que ele tirou a comidinha do caminhão, ele foi embora. Ele veio ali só para fazer o vídeo tirando a comidinha do caminhão. Então eu acho que assim, tem uma sociedade que julga quem não está fazendo, mas do outro lado tem uma sociedade que se aproveita dessa sociedade que julga, porque essa mesma que julga é a que bate palma para quem só está pegando um saco de arroz e entregando e indo embora. Porque eu acho de verdade que assim, cada pessoa tem o seu porquê, entende? Tem o porquê e o que faz. Então, veja bem, eu acabei indo por a frente porque criei na minha instituição um centro de recepção de alimentos, etc. e tal. Acabei me envolvendo diretamente. Mas eu não fui lá na água para retirar pessoas. Por vários fatores. Primeiro, porque não é o que eu tenho de potência. Não é onde está o meu talento. Eu tenho pessoas que foram até lá, e tudo bem se eu fosse ou quem foi. Mas a questão é entender onde é que tu age melhor. Eu, por exemplo, acho que não é inteligente o prefeito, o governador de um estado, está lá dizendo: estou aqui com a mão na massa. Eu não quero que tu esteja com a mão na massa enquanto eleitor. Eu quero que tu esteja criando estratégias para ter soluções o mais rápida possível para resolver o que a gente tem que resolver. Então, veja bem, eu não requer aqui inteligência emocional para isso, sim, porque toda atitude, toda decisão tem por trás uma inteligência emocional, ou seja, um controle do estado interno. O que é inteligência, né? Quando se fala de inteligência, estamos falando de coeficiente intelectual ou QI. O que é o QI, que é o coeficiente intelectual? É a capacidade que o indivíduo tem de tomar a melhor decisão diante de uma circunstância ou situação. A inteligência emocional é a capacidade que você tem de preparar seu estado interno para tomar essa decisão. Eu acho perfeito o teu raciocínio, né? E abrindo um parênteses rápido sobre o registro, né, da ajuda e já tentando entender também, porque eu não estou aqui julgando, né, e nem batendo palma para quem estava fazendo stories e selfies e vídeos de que estava ajudando. Mas daqui um pouco também é mais importante o registro e o que está ajudando do que o que está criticando o registro e não está ajudando, né? São dois pontos, duas moedas e os dois são válidos. Exatamente. Né? E sobre o poder público, né? O governador, o prefeito, cara, fica uma crítica e que ela seja construtiva. Não fique achando que nós estamos batendo no governo. Não é isso. Mas eu acho que é esse o raciocínio. E eu te confesso, o primeiro que eu estou escutando com essa linha de raciocínio, que é muito mais importante o prefeito e o governador, e daí fazendo um link com a entrevista coletiva do Renato Portaluppi, numa sala com ar-condicionado, criando uma estratégia para recuperar ou salvar o estado do Rio Grande do Sul, do que ficar dando entrevista com a água até o joelho. Porque é muito mais para mostrar para o povo que está lá, entende? Então, veja bem, essa preocupação e esse medo da crítica vira, no fim, um processo político, entende? E é assim que eu enxergo. De novo, eu acho que assim, muitas pessoas fizeram muitas coisas. Tem várias pessoas que registraram tudo o que fizeram e fizeram muitas coisas. E como tu mesmo citaste muito bem,
tudo é válido, entende? E, de novo, não estou aqui para criticar ninguém e nem tenho sequer esse direito. Contudo, tem um ponto de vista. Meu ponto de vista é muito simples. Utilize o seu talento e use suas capacidades diante do talento que você tem. Perfeito. Eu sou bom fazendo o quê? Eu sou bom trabalhando a mente das pessoas. Então, esse momento não foi o momento que eu me preocupei em estar na água. E veja bem, eu tenho pessoas que fazem o que eu faço e lá estava. E se assim se sentiu bem fazendo, está tudo certo. Eu optei por ter uma estratégia diferente. Eu optei por usar na minha estratégia fazer o que eu faço. Eu disse, cara, como eu posso pegar a minha potência e levar para dentro do que está acontecendo agora para usufruir dela? É mais ou menos o seguinte, um jogador de futebol joga na frente, ele é ótimo centroavante, mas o que acontece é o seguinte, a bola não está chegando até ele, agora ele vai jogar de zagueiro. Então, eu estou fazendo o quê? Daqui a pouco esse cara chuta contra, porque é o que ele sabe fazer, entendeu? É gol. Entende? Então, assim, não é inteligente eu tirar a pessoa do que ela faz melhor e colocar para fazer o que ela não sabe fazer. Agora, é óbvio, se não tem mais o que fazer, é só isso, tudo certo, vamos lá. Na minha empresa, como empresário, sou empresário desde os 20 anos, tenho 52. Na minha empresa, em algum momento, eu tive que ir lá e apertar o parafuso, fazer alguma coisa, não só fui o estrategista daquela empresa. Mas se eu me coloco nessa posição permanentemente, eu não estou resolvendo. E diante de uma circunstância de caos, eu entendo que não é a hora de fazer isso. Então, eu trouxe esse tema só para responder a tua pergunta anterior, que eu entendo que, veja bem, é óbvio que nós temos dois fatores aqui, tá? A vontade do próprio jogador de estar lá fazendo isso para se sentir esse herói, para estar ajudando a salvar vidas e também para estar ajudando talvez até seus familiares. Então aqui nós temos um primeiro ponto. O segundo ponto é a falta de orientação emocional, psicológica do próprio grupo, entende? Da direção, dos treinadores, trazer seu time para um novo processo, porque o que acontece é que é muito assim, existe hoje um percentual muito baixo de preocupação dos atletas para com a inteligência emocional, para com a psique, ou seja, a condição psicológica de um indivíduo diante de uma ação. E quando se trata de um jogo de futebol, veja bem, ele tem fração de segundos para tomar uma decisão, passa a bola, faz o drible, chuta em gol, chuta essa bola para frente, pula, ou seja, qual o movimento que ele vai fazer? E nós tivemos 2 exemplos no meio da semana. Um do Internacional, e que a gente não pode justificar a derrota porque o mental e o psicológico estavam abalados, porque na quarta-feira o mesmo Grêmio fez ao contrário. Venceu e venceu bem e jogando muito bem. Não é uma justificativa a derrota. Mas, claro, cada ser humano tem uma ação, uma reação. Pode ser que o grupo do Internacional não teve alguém de chegada no vestiário ou de conversa individual para conseguir montar um grupo e preparar um grupo para jogar futebol, para executar a sua função. Né? E a gente debate muito nas rodas de colegas, jornalistas, esportivos, enfim, amigos, em churrasco, e de que o Grêmio tem um cara que sabe trabalhar o mental dos jogadores, que é o Renato Portaluppi. Será que o Inter tem alguém? Não sei. Eu poderia estar sendo oportunista de justificar a derrota do Inter porque não teve um trabalho psicológico mental. Mas, por exemplo, o Inter fez uma campanha e foi uma campanha inteligente, no meu modo de ver, onde o Inter entrou em campo com o uniforme manchado, com lama, sujo. Eu te pergunto, não pode ser um gatilho mental para os próprios jogadores? Então, muito bem, muito bem percebido e pertinente. Apesar de ter sido uma homenagem muito bonita, muito linda, e foi muito legal essa homenagem. Porém, a grande preocupação é, será que esses jogadores foram preparados para isso? E vou te explicar por quê. Porque, na realidade, as pessoas usam muito o que chamamos de bengalas. As bengalas da vida, né? Bengala do tipo, é que eu sou assim porque meu pai me fez assim, eu sou assim porque vivi coisas traumáticas da minha infância. E veja bem, isso é uma realidade? Pode ser uma realidade. A pessoa pode ter uma vida hoje reflexo do que aconteceu e é comum. Mas muitas pessoas utilizam as bengalas da vida para não dar o seu melhor,
para não reverter o que acontece, continuam justificando os acontecimentos baseados no que aconteceu em suas vidas, ou seja, utilizando isso como bengala. Esse ocorrido deles entrarem com a roupa da forma que entraram pode criar um efeito, um impacto emocional e um efeito acionando o gatilho, como tu mesmo citaste, fazendo com que eles primariamente comprassem muito mais o processo do vitimismo e não guerra dos farrapos. Ou seja, eu tenho falado muito sobre guerra dos farrapos, ou seja, lá atrás nós vivemos a guerra dos farrapos, fomos os precursores aí que alavancamos no Rio Grande do Sul essas revoluções. Então, o Rio Grande do Sul, a partir da guerra dos farrapos, se tornou o grande impulsionador para outras revoluções. E, pô, deixamos uma marca na história, né? Então, ficou, inclusive, o nosso próprio hino, né? Que sirvam de modelo a toda a pátria nossas façanhas, que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a pátria. E é literal. Só que, será que disseram isso para eles? Essa camisa é para que sejamos o exemplo. Porque nós, no campo, faremos o que o nosso povo nas águas está fazendo. Novamente serviremos de modelo a toda a pátria com nossas façanhas. Será que isso foi preparado? Eu imagino que não, ou se assim foi, o resultado não foi tão fortalecedor. Mas realmente pode ter servido como um gatilho negativo se não foi feita uma preparação, se não foi trabalhado o positivo dessas pessoas, desses atletas. Perfeito. Para que a gente possa daqui um pouco encerrar, e a gente poderia ficar horas e horas batendo papo sobre essa inteligência, né, mental, essa preparação, essa reconstrução que a gente vai precisar aqui no Rio Grande do Sul. E eu gostaria até de deixar, né, nesse encerramento, como forma de dica, né, o conselho, como queiram, para esse povo, né? De que maneira que a gente pode se preparar para reconstruir. E daí eu não estou falando de juntar os amigos e limpar a casa, né? Eu estou falando de entender que a gente tem uma alternativa: recomeçar, lutar e não desistir. Legal demais, bem importante. É assim, eu vou deixar 3 dicas aqui importantes, tá? Dentre essas dicas, são ferramentas dentro da programação neurolinguística, onde nós fazemos para trazer novos significados. Porque, veja bem, olha só, nós estamos num estado, numa circunstância, situação do nosso estado, cujo a qual as pessoas não têm alternativa, elas vão ter que arremangar as mangas e fazer. Enquanto ele está dentro do abrigo, a discussão temporal é sobre convivência. É sobre alimento, é sobre água, é sobre roupa e convivência. Quando ele volta para sua casa, nós estamos falando de um reconstruir. Pessoas que conquistaram aquilo com muito sacrifício vão ter que reconstruir. É natural que o Estado vai receber ajuda, que o Estado vai ajudar pessoas, nem todos serão ajudados, cada um aí vai ter que também buscar a sua força para, inclusive, conquistar, conseguir pegar a sua fatia para poder usufruir disso, né, desses benefícios que foram trazidos para o Brasil inteiro, porque o Brasil inteiro se solidarizou com o que aconteceu aqui. Não é por acaso que vem caminhões carregados de alimentos e roupas e colchões do Brasil inteiro, o que está muito legal, que é um outro ponto a ser observado, o quanto realmente a união faz a força. Contudo, a mente humana vai ter que estar preparada agora para esse novo processo, para esse resgate, né, para esse reconstruir, porque eu tenho dito muito sobre, antes de reconstruir o ter, precisamos reconstruir o ser. Agora se faz necessária a reconstrução interna. Então eu vou deixar de dica a seguinte situação. A primeira, é fundamental entender que se a mente ela dá significado o tempo inteiro para aquilo que percebemos, ou seja, ela é totalmente influenciável porque ela é sugestionável, então cuide as sugestões que você está ofertando para a sua mente. Uma coisa é você ter que chegar na sua casa, arremangar suas mangas e limpar, construir tudo de novo. Outra, perdas profissionais, talvez a perda de um trabalho. Não tem jeito, seja lá o que você tem que fazer, você tem que agir. Mas para você agir, você tem que acreditar. O primeiro ponto da ação é acreditar que esta ação, de alguma forma, vai te trazer o benefício, vai te colocar onde você quer chegar. Então, o primeiro ponto é cuidar a sua mente para que ela mantenha-se ativa no que você quer, no que você acredita. Então, cuide o que você está alimentando a sua mente diariamente.
se você continuar assistindo notícias, vendo quem morreu, quem perdeu, vendo o que não foi resolvido ainda, você estará contaminando o seu pensamento. Você estará fortalecendo o seu pensamento negativo. Então agora, foque-se na solução. O que você pretende fazer? Não sei, estou tão perdido que nem tenho ideias. Então comece a assistir pessoas, seja no Instagram, YouTube, que te deem notícias positivas, que te tragam solução. Para quem quiser me acompanhar no meu Instagram, é Márcio Martins, IBN, Márcio Martins com 2 T's. Eu dou sempre dica positiva, estou dizendo o que fazer nesse momento para criar soluções. Procure se alimentar de informações que te coloquem para cima. Cuide os ambientes cujos quais você está vivendo. Porque esses ambientes, eu não estou falando só se você está dentro de um abrigo, está na casa de familiares, eu estou falando do ambiente que você se coloca. Porque tem um ambiente que você está e um ambiente que você se coloca. O ambiente que você está, talvez a casa, talvez o abrigo, onde você, talvez uma barraca em algum lugar. Agora, o ambiente que você se coloca é onde você opta por estar vivendo com a sua mente. Um Instagram, um Facebook, um YouTube, ou conversando com alguém. Então, primeiramente, cuide o que você está alimentando na sua mente. Segundo lugar, comece a buscar memórias positivas da sua história. É comum que nesse momento sua mente, para enfrentar o que você vai ter que enfrentar, a mente olhe e diga: quando eu enfrentei isso? Quando eu enfrentei algo parecido? Algo parecido. Se a sua mente encontrar coisas negativas no meio dessa busca que a sua mente vai fazer, você vai se enfraquecer. Ou seja, um jogador de futebol que vai para um jogo lembrando da derrota que teve anteriormente, se não houver uma ressignificação da derrota, ele entra no campo com aquela memória fortalecida. O que passa? Quase que eu encerro, agora me veio isso na cabeça e eu não posso perder a oportunidade de perguntar para tentar entender o que passa na mente das pessoas. Na última semana, um confronto do Grêmio pela Libertadores em Curitiba. O Grêmio foi acolhido pelo torcedor do Curitiba, pela direção, cedendo o estádio e tudo mais. Cerca de 25, 26 mil pessoas no estádio, a grande maioria torcendo para o Grêmio, né, com alguns torcedores do Curitiba, e na torcida adversária, um gesto que foi vergonhoso e que rodou o Brasil, onde um torcedor visitante, que já foi descoberto que era infiltrado de uma torcida co-irmã do Curitiba, o Atlético Paranaense, no meio de torcedores, né, do The Strongest, de que foi feito um gesto de nadando numa enchente. Cara, o que passa na cabeça de 5, 6 em meio a 24 mil pessoas? Legal, pergunta interessante. Já tinha me questionado sobre isso, inclusive, nesses dias que passaram. Na realidade, é assim, o ser humano, em determinado momento em que ele se coloca na sua parte cerebral, existem 3 cérebros dentro do nosso crânio aqui. Tá? Nosso cérebro é subdividido em 3 partes cerebrais. Cérebro neocórtex, que é o cérebro racional, cérebro límbico, que é o cérebro emocional, e o cérebro reptiliano, que é o cérebro instintivo. Naquele momento, aquele indivíduo, ele está vivendo um movimento de sobrevivência. Sobrevivência por quê? Porque para ele é ganhar ou perder. É mais importante ganhar, independente do ato, do que perder sendo solidário, sendo amigo. Então, naquele momento, ele está apelando internamente, porque na prática não afetou diretamente, mas poderia afetar diretamente o jogador. Agora, naquele momento, ele está querendo simplesmente realmente prejudicar o outro para que ele ganhe. Então, ele está fazendo ali o quê? Ele está olhando para a caixa de ferramentas dele e dizendo, cara, o que eu posso fazer agora que faça com que eles se desestabilizem e percam esse jogo? Como eu posso, de alguma forma, agredi-los? Então, ele vai lá na caixinha de ferramenta dele e diz, é esse movimento que eu vou fazer. É uma atitude relativa ao resultado do jogo.
Se ele tivesse vencido, ele não teria uma atitude dessa. Não precisaria fazer aquilo. Então, ali, no fundo, é ele se perdendo com suas próprias emoções, naturalmente, mas utilizando o argumento, o recurso que ele tinha para agredir as outras pessoas. Isso é muito interessante porque isso vem ao encontro da diferença entre um indivíduo, por exemplo, que ele é ambicioso e um indivíduo que é ganancioso. Perfeito. O que é ambição? Ambicioso é aquele indivíduo que quer conquistar mais, que quer mais. Esse é o ambicioso, quer mais. O ganancioso também quer mais, porém a qualquer custo, colocando inclusive seus próprios valores em jogo diante dos seus comportamentos. Aquele indivíduo, ele se torna ganancioso naquele momento. Ele está perdido nas suas próprias emoções, talvez não tenha nem o controle sobre isso. Mas aí não é um ponto a ser julgado, mas é interessante de analisar porque quando nós percebemos dessa forma, entendemos também que o comportamento daquele indivíduo, ainda que equívoco, ele é um comportamento que fala muito mais sobre ele do que sobre os outros, entende? Então, assim, é sobre ele e, por vezes, talvez seja sobre aquele indivíduo naquele momento. Talvez aquele indivíduo não tenha esse comportamento permanentemente. Talvez seja naquele momento. Talvez ele tenha saído dali, veja bem, eu só disse talvez, por quê? Porque realmente é possível também que esse indivíduo tenha uma mente mais conturbada e tenha mais vezes comportamentos equívocos, o que faça dele um indivíduo que agride, que mata, que rouba, entende? Agora, talvez não, talvez seja só temporal esse comportamento. Eu só vou finalizar com essas duas técnicas, porque eu acho bem legal isso. Então, primeiro, cuide da sua mente. Segundo, procure estar presente agora, buscando na sua mente coisas positivas. Todos os dias que você acordar, lembre na sua memória, anote isso. O que você viveu que foi bom, que foi positivo. Pense numa memória positiva que você teve, anota. E deixe essa memória anotada para você poder acessar essa memória. Porque, na realidade, não importa o que aconteceu, mas importa sim como você se sentiu. Esse sentimento é que vai fazer com que você levante, que você haja, que você traga os resultados que se fazem necessário agora. Então, anote isso. E faça isso pelo menos 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e à noite. Se você puder fazer 4 vezes, ainda fica mais indicado. Manhã ao acordar, meio-dia porque está começando a sua tarde, final da tarde porque fica próximo da noite e antes de dormir, para que você já vá dormir com uma mentalidade positiva. Você vai fazer aqui uma limpeza da sua mente. E terceira dica é comece a fazer validações positivas sobre você. O que é uma validação positiva? É o seguinte, o que entra na sua mente só entra porque você permite. Alguém diz, você é um fracassado, e você sente e diz, eu sou um fracassado. E você compra esta identidade de fracassado para você. Você validou o que foi dito sobre você. Então comece a olhar para as suas qualidades, anote suas qualidades, para que você comece a se validar positivamente. E dessa forma se permitir entrar o que faz sentido na sua vida e não o que é negativo. Porque você pode construir a sua história. Esse é o momento de despertar o herói, a heroína que tem dentro de cada um de nós, para que possamos ajudar, para que possamos levantar, arremangar as mangas e fazer o que temos que fazer. E lembre-se, é injustificável, independente do que aconteça, que você não faça a sua parte. E eu não estou falando da sua parte em ir para lá e ajudar as pessoas com alimento, roupas ou até mesmo com ajuda direta. Não é sobre isso, ainda que isso também seja importante. A sua parte no que diz respeito a voltar à vida. A sua parte mais importante agora é voltar a viver. É reconstruir sua história. O nosso Estado precisa de você para reconstruir a sua história profissional, pessoal. As pessoas precisam de você. Você que é empresário, que perdeu tudo, você precisa voltar lá. Você precisa remangar as suas mangas e fazer de novo, e você pode. E você já fez, e você sabe. Você que perdeu móveis, perdeu casa, você já fez isso. Você sabe como fazer. Eu sei que dá trabalho, mas é só sair dessa zona de conforto, remangar as mangas e fazer. Fica essa dica e bora pra cima. Pô, muito legal, cara. Te agradeço. De verdade, uma aula. Gratidão. Até eu diria que para as pessoas que se identificaram, né, com o bate-papo ou se sentiram intimidadas a daqui um pouco buscar mais dessa ajuda,
Como é que faz para encontrar o Instituto Brasileiro? Então, Rede social? Redes sociais, quem quiser visitar a instituição é na Silva Jardim, número 650, no Monte Serra. Nós temos lá a instituição, onde temos a nossa sede, com o auditório próprio, onde todos os nossos treinamentos acontecem lá dentro, treinamento de inteligência emocional, treinamento para desenvolvimento da capacidade do desenvolvimento pessoal, do ser, capacitação profissional, como vendas, como capacitação empresarial, desenvolvimento das capacidades através de ferramentas para lidar com as adversidades. Eu tenho uns caras para te indicar lá. Eu não sei, tu tem hospedagem lá, porque eles vão precisar ficar, acho que um mês lá. Tem uns amigos meus aí, eu vou te passar uns nomes aí depois que estão precisando aí. Normalmente esses, em um final de semana tem um treinamento que nós temos, chama-se Extreme Leader. É um treinamento de imersão em um final de semana. Um final de semana, entra na sexta-feira, vai para uma pousada, pousa realmente, passa o final de semana conosco, na segunda-feira sai renovado. A gente chama de a construção da sua nova história. Então, no meio de tantos acontecimentos, a construção de uma nova história se faz necessária. Então, uma dessas formas é nosso endereço, outra nas redes sociais, que é o @IBN Coaching, IBN, né, I de Instituto, B de Brasileiro, N de Neurolinguística, Coaching, IBN Coaching, no Instagram, e Márcio Martins, @Márcio Martins, com 2 T's, IBN, Márcio Martins IBN. Quem quiser é só seguir lá, que daí vai ter todas as dicas, e isso aí saber como nos encontrar e como também conseguir ter esse guia, essa construção, ou talvez a reconstrução da sua história, a construção de uma nova história. Muito legal. Parabéns. Obrigado, viu? Demais. Gratidão do fundo do coração pelo convite. Foi um prazer. E fica aqui a porta aberta quando quiserem. Volto aqui novamente. Vai ser um prazer falar e talvez em outra instância falando, quem sabe, só mais sobre a mentalidade e a inteligência emocional dos atletas, literalmente. Muito legal. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Já quero aproveitar e reforçar o convite. Vai lá no meu YouTube, Eu Sou Barbosa Júnior. Se inscreve no canal, ativa as notificações, clica no sininho e espalha para todo mundo. Tá aí, mais um conteúdo bacana do nosso Quase Tudo Cast. Grande abraço.